Quais são as 5 maiores prioridades para o próximo prefeito de São Paulo? Numa campanha só de baixaria, é importante prestar atenção nelas. As 2 maiores concentrações de verde de São Paulo estão sendo destruídas, fora do radar e da mídia. Serra da Cantareira e o extremo sul da cidade, na região dos Mananciais. Desde os anos 70, quando foram proibidas construções ao redor das represas de Guarapiranga e Billings, as construções legais pararam. As ilegais acontecem até hoje. Quem segue a lei foi brecado, quem não segue a lei pode fazer o que quiser, porque não tem mesmo fiscalização. Mas nos últimos anos algo pior aconteceu. Loteamentos clandestinos do crime organizado. Aquele das 3 letrinhas, que começa com P e termina com C. E aí ninguém breca. São Paulo se encontra pelada, gripada e paralisada para enfrentar o maior drama deste século, a mudança climática. Sim, nosso ar está seco, está poluído, cada vez mais calor. A terra da garoa não tem mais garoa, mas não estamos fazendo quase nada para mudar nosso estilo de vida. E não estamos protegendo o verdadeiro reservatório verde da cidade. Aliás, os 2 maiores parques da cidade, no extremo sul e no extremo norte, que continuam se favelizando, sendo loteados pelo crime organizado e ninguém liga. Sim, o pessoal que tem uma árvore no quintal e que acha que já cuida da Amazônia. Temos que começar a inverter as prioridades e pensar nesses lugares distantes que a classe alta não frequenta, mas é de onde o verde e até a água das nossas casas sai. Mas o desconhecimento sobre o básico do urbanismo e do florestamento faz com que até auto-intituladas ambientalistas não entendam o que faz uma cidade com menor pegada de carbono. Sim, tem gente que usa Alto de Pinheiros como grande exemplo e a Avenida Paulista como o que deu errado em São Paulo. E assim vamos para a segunda urgência de qualquer prefeito. Como criar uma cidade mais compacta? Para reduzir a emissão de gases nessa pobre atmosfera, temos que diminuir as viagens, em quantidade e em distâncias. Menos carros, menos viagens desnecessárias, mais gente caminhando, pedalando e usando o transporte público de massas. Só uma cidade compacta consegue ter algo assim. Nem precisa ser cidade de 15 minutos. Se fosse cidade de meia hora, já está ótimo para os padrões paulistanos. São Paulo continua construindo enormes condomínios longe de tudo, que vão demandar muitas viagens de carro em um futuro próximo. Continuamos a asfaltar áreas que são virgens. E se você precisa pegar carro para ir à padaria, o seu bairro não é sustentável. E você é um sujão ambiental. Por isso a Avenida Paulista é o grande exemplo de cidade compacta que nós temos. Tem milhares e milhares de apartamentos. Sim, de kitnetes, apartamentos de 400 metros quadrados. E tem escritórios, empregos, museus, faculdades, escolas. Imagina que revolucionário milhares de pessoas que saem para almoçar a pé. É que não pegam carro para ir para o shopping na hora do almoço. É as que conseguem fazer tudo a pé. E não precisam de um ônibus fretado que as leve até o metrô mais próximo. E fachadas ativas que são de fato ativas. Sim, numa avenida extremamente movimentada,
Cabe sorveteria, cabe papelaria, livraria, cinema, casas de sucos, fundamentais nesse clima paulistano, mas tem de capinha de celular a xing-ling e um longo etc. Lembrete para as ambientalistas um pouquinho desinformadas. Alto de Pinheiros e Pacaembu não são modelo. E não apenas porque são muito caros, são bairros para poucos. E a nossa cidade tem 12 milhões de habitantes. Não caberia todo mundo naquele formato de casa enorme para pouca gente e sem comércio. Alto de Pinheiros e Pacaembu são bairros com muitas vagas na garagem, onde tudo tem que ser feito de carro, por decisão dos moradores que proíbem comércio por perto. Não são grandes modelos. São subúrbios americanos bem no meio da cidade. Sim, a Paulista é mais exemplo de sustentabilidade. Ela apenas precisaria, aliás, como todas as grandes avenidas da cidade, ser muito mais arborizada. A Paulista já teve muita árvore, mas em 1972, para se alargar e ganhar mais pista para carro, vários IPs, centenas, foram derrubados pelos prefeitos biônicos Paulo Maluf e Figueiredo Ferraz, na ditadura militar. Mas já se passaram 50 anos e nenhum prefeito em democracia teve algum projeto palpável para rearborizar a Paulista. Isso também é uma urgência, porque dá para se arborizar áreas muito densas e populosas, onde as pessoas caminham e adoram uma sombra. Estão aí a Alameda Santos, a Rua Itacolomi, a Avenida Higienópolis e algumas poucas outras pela cidade, que criam túneis verdes. Sim, você pode ter um lugar populoso, caminhável e verde. Não são excludentes. Olha lá a Vieira de Carvalho e a Avenida São Luís, ambas no centro, ambas populosas, verticalizadas com muito prédio e muito verdes. Ambas, aliás, já mereceram programas especiais aqui no canal. Para criar cidades mais compactas, calçadas boas são fundamentais. E as nossas são um lixo. A prefeitura gasta milhões no asfalto e a lei diz que a calçada é cada um por si. E até prefeitos que fizeram muito pelo ciclista ignoraram o pedestre. E pedestres somos todos, em alguma hora do dia. A maioria dos paulistanos é pedestre. E a gente precisa falar muito mais da experiência do pedestre, que inclui arborização. Mas não existe cidade compacta se você continuar superpovoando as periferias e esvaziando o centro, o que nos leva à terceira urgência para qualquer prefeito. Menos museu, mais moradia. Os nossos políticos, de esquerda, direita, centro, amam um centro cultural, um museu, mesmo que não tenha acervo, coleção ou programação. A inauguração pega muito bem e eles colocam aí o melhor gel no cabelo. Mas a habitação demora e eles querem estar tudo prontinho para sua campanha de reeleição. Tem que ser de 4 em 4 anos. E o centro de São Paulo já tem mais museus que muitos bairros de Paris ou Nova York. O que faltam são moradores. Há dezenas de prédios vazios no centro. E não estou falando só do centro que a gente conhece entre a Praça da Sé, a Praça da República e a área dos calçadões. Se a gente incluir o Brás, o Parque Dom Pedro, a Zona Cerealista, boa parte do Bom Retiro, dos Campos Elíseos, você vai ver que é um desperdício. Tem CPTM, corretor de ônibus, metrô, empregos e muito espaço vazio, e muito estacionamento, e muito galpão. Cidade compacta é você repovoar as áreas que são centrais. O próprio nome diz. Mas milhares de paulistanos vão continuar se negando a se mudar para o centro, enquanto houver muita gente morando nas calçadas, dormindo, defecando, urinando. Bem, a gente sabe, não é apenas a Cracolândia.
E antes que você chame todas essas pessoas de fascistas, saiba que muitas mulheres em São Paulo não conseguem andar à noite, sozinhas, nem quando saem do metrô, nem quando pegam um Uber, porque tem medo de ficar na calçada. É algo sério, é algo conflitivo e é um grande drama para a reocupação do centro. São Paulo tem mais de 70 cracolândias, dos mais diferentes tamanhos. E a população em situação de rua não para de crescer. Há décadas. Independente do prefeito, da política econômica, o número só cresce. E a cada semana que o morador de rua é obrigado a dormir ao relento, fica mais difícil sua reintegração à vida comum. Em muitos sentidos, nossas ruas são como nossas cadeias. Dificilmente você sai melhor delas. Fica mais duro você ser aceito pela sua família, reconquistar um emprego, voltar aí aos seus laços sociais. Se você vai para a rua por problemas com alcoolismo, doenças mentais, ou porque não consegue pagar o aluguel, pode sair dela com mais e mais problemas. Por isso que a lentidão das nossas políticas de assistência social é terrível. Nossos censos são bem pouco específicos. Quantas pessoas em situação de rua têm problemas mentais? Quantas têm vícios, dependência química? Quantas estão na rua por questões econômicas ou de violência doméstica? Porque para cada um desses grupos tem que ter uma política diferente. Não dá para juntar o esquizofrênico com o alcoólatra ou com a mãe solteira que não consegue pagar o aluguel e achar que tudo vai dar certo. Normalmente não dá. E vou falar algo que vai irritar muito o público laico aqui do canal. As igrejas evangélicas têm tido muito mais sucesso, em curto período de tempo, na reabilitação de dependentes químicos em seus templos, do que nos CAPs, do que nas unidades assistenciais da prefeitura. Então, qualquer que seja o prefeito eleito, precisaria de uma conversa franca e sem preconceitos com pastores que estão fazendo um grande trabalho nessa área, porque pelo modo convencional tem sido um fracasso. Se até países ricos, muito ricos, têm problemas de alcoolismo, depressão, crises econômicas e muita gente na rua, a gente tem que tratar desse assunto sem bravatas político-partidárias. Eu sou do tempo que muito jornalista dizia que a população de rua crescia por causa da política econômica neoliberal de Paulo Guedes, mas em quase 2 anos de ministro Haddad, a população de rua continua enorme. Por último, não é bem uma urgência, mas é uma permanência. Um vexame que a gente precisa resolver de uma vez por todas. A maior e mais rica cidade do Brasil não tem escolas em tempo integral. Estamos nesse discurso gradual, que agora são 5, amanhã 10, talvez 100 escolas. Vamos esperar até 2050 para ter escolas em tempo integral? Que as crianças de fato tenham muito tempo para estudar, fazer lição de casa, ter outras atividades e gostar da escola. E para gostar da escola, ainda mais numa época que nascem poucos bebês, que a natalidade no Brasil inteiro é baixa, está na hora de melhorar as escolas já construídas. Retrofit não é só uma palavra do mercado imobiliário, e a gente deveria ter construções mais coloridas, mais verdes, mais agradáveis no verão, aliás, no verão de janeiro a dezembro, voltando ao tema da mudança climática. Temos que transformar lugares bons para que as crianças gostem de ficar lá, das 8 às 5 da tarde. É um vexame permanente. Tivemos uma colônia que não deu a mínima para a educação, um império onde o imperador viajava pelo mundo inteiro, mas não criou escolas públicas, e um século XX que a gente criou submarino nuclear, uma capital no meio do nada, enquanto a maioria das crianças não aprendia. Então, para a gente ter uma cidade mais verde, mais sustentável, mais compacta e sem tanta miséria pelas ruas, educação não é uma boa, é uma ótima, é uma obrigação. Quem sabe, no segundo turno, com um pouquinho mais de tempo e menos circo, menos baixaria, nós finalmente encaremos esses assuntos. Mas já pergunto
para você. Quais são as urgências para o próximo prefeito? De São Paulo ou da sua cidade? Deixa aqui, vai que algum deles começa a ler. E até o próximo São Paulo nas Alturas.